Graça e paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bom, vamos mergulhar direto no nosso conteúdo. O estudo de hoje é literalmente uma aula magna sobre um conceito que é fundamental, mas que a gente acaba esquecendo no dia a dia: a perícope bíblica. Ter reverência e dedicação ao texto sagrado pede de nós muito mais do que só uma leitura superficial. Pede algumas ferramentas mais bem estruturadas. E é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Entendendo como extrair o verdadeiro significado da palavra de Deus sem injetar as nossas próprias ideias lá dentro. Para organizar nossa conversa, a gente dividiu o estudo nestes 6 tópicos. Vamos passar pela introdução e pelo perigo dos versículos isolados, aprender a identificar uma perícope na prática com o capítulo 4 de Marcos, dar uma olhada nas melhores ferramentas de estudo e fechar com a importância de fazer essa delimitação do jeito certo. Então vamos lá, pontos 1 e 2. A introdução à perícope bíblica e o perigo de lermos versículos isolados. Sabe aquele costume que a gente tem de abrir a Bíblia caçando o número de capítulo e um versículo bem específico para começar a ler? Pois é, mas os manuscritos originais gregos e hebraicos não tinham absolutamente nada disso. Eles foram escritos como um texto contínuo, de ponta a ponta. Historicamente falando, os capítulos só foram inventados lá no século XIII por Stephen Langton e os versículos vieram muito tempo depois, no século XVI, com Robert Stevens. E a intenção deles foi só uma: facilitar a nossa vida na hora de localizar um texto. O grande problema é que depender só dessas marcações cria a ilusão de que cada versículo é solto, quebrando toda aquela estrutura maravilhosa que o autor original pensou. E isso ilustra perfeitamente o perigo da tal da exegese, que é quando a gente coloca o nosso próprio sentido no texto, em vez de tirar o sentido real dele. Pensa no Salmo 14, versículo 1. Se alguém simplesmente isolar um pedacinho, pode acabar lendo a frase absurda "não há Deus". Mas lendo o contexto inteiro, a verdade teológica aparece. Diz o Néscio no seu coração: não há Deus. Viu só? Isolar versículos é abrir a porta para distorcer a Bíblia, e historicamente é assim que nascem as heresias. A gente nunca pode usar o texto como pretexto. Tá, mas se não dá para confiar cegamente nos números dos capítulos e versículos, o que a gente faz? É aí que entra a perícope. Basicamente, uma perícope é uma unidade completinha de texto ou de pensamento. Tem começo, meio e fim. É uma ideia com pé e cabeça, sabe? Acertar as fronteiras dessa unidade, compreendendo todo o contexto ao redor, é simplesmente o passo mais importante para se fazer uma exegese decente e entender a palavra de verdade. Avançando para o nosso terceiro ponto. Afinal, como identificar uma perícope? Já sabemos o que é, mas como a gente acha essas unidades no texto de um jeito metódico? É mais simples do que parece. Primeiro, observe se houve mudança de cenário. Foram para um lugar novo? Isso quase sempre começa uma cena nova. Segundo, fique de olho nos personagens. Quem entrou ou saiu da história. Terceiro, o assunto ou o argumento mudou. Quarto, e esse é muito útil, preste atenção aos conectivos. Palavras como então, depois destas coisas ou naquele dia são placas de trânsito vitais. E quinto, procure pelo fim da ação, aquele momento em que a história meio que respira antes de um assunto novo começar. Agora o ponto 4, vamos aplicar isso num exemplo prático lá em Marcos, capítulo 4. Porque vamos combinar, a teoria é ótima, mas a prática é que fixa a coisa toda. Vamos usar aqueles 5 passos naquela passagem lindíssima da tempestade acalmada. Onde começa a perícope? Certinho no versículo 35, que diz assim: naquele dia, sendo já tarde. Olha o conectivo temporal aí. Em seguida, temos a mudança de cenário. Eles entram no barco. A ação toda vai se desenrolando. Vem a grande tempestade, Jesus dormindo tranquilo e os discípulos em pânico. O clímax é um milagre, e a perícope tem o seu fechamento natural no versículo 41, com aquele temor reverente deles. A série encerra aí, unidade completinha. E tem uma prova exegética fascinante de que essa delimitação está perfeita. Além de toda a lógica da história, o autor usou uma estrutura literária intencional chamada paralelismo quiástico. É como um X. Olha só a simetria. O ponto A é a tempestade batendo no barco. O ponto B é Jesus dormindo. Bem no meio de tudo, no ponto C, a gente tem o desespero dos discípulos acordando o mestre. Aí a estrutura volta. O ponto B' é Jesus se levantando, o oposto de dormindo, e o ponto A' é a tempestade acabando. Cortar esse texto ao meio seria literalmente destruir a obra-prima que o autor construiu. Fora essa estrutura de dentro da perícope, precisamos olhar para os lados, o contexto imediato. Logo antes de entrar no barco, Jesus já estava ensinando a multidão por parábolas. É um bloco bem diferente de ensino.
A nossa perícope funciona como uma transição geográfica. E logo depois, abrindo o capítulo 5, eles chegam na terra dos Gerazenos e já dão de cara com o endemoniado. Ou seja, mudou o cenário de novo e entraram novos personagens. Se a gente ignorar esse fluxo, perde toda a visão do ministério de Cristo ali. Vamos para o nosso quinto ponto, as ferramentas para o estudo bíblico. Para fazer esse tipo de estudo aprofundado, não dá para ir de mãos abanando. A gente precisa de algumas coisas básicas. Primeiro, ter a Bíblia em várias versões. Comparar ao meio da revista e atualizada com a nova versão internacional, ou a NVT, por exemplo, ajuda muito a notar onde os tradutores marcaram as perícopes. Dicionários bíblicos dão aquele banho de contexto histórico. Os léxicos, tipo o Strong ou o BDB, são excelentes para entender as palavras no original. Mapas bíblicos são fantásticos para visualizar essas mudanças de cenário que a gente conversou. E, claro, bons comentários e aplicativos como My Bible deixam tudo isso na palma da mão. E, finalmente, chegamos ao ponto 6, a importância suprema de fazer essa delimitação. Para amarrar tudo que a gente construiu até aqui, vale gravar bem essa frase. É a espinha dorsal de um bom estudo. A correta delimitação da perícope é essencial para não distorcer o sentido do texto bíblico. Ler trechos sem respeitar a unidade de pensamento abre espaço para achismos e para inventar doutrinas que Deus nunca revelou. Respeitar a estrutura do texto é, no fundo, respeitar a teologia do texto. Em resumo, o perigo de ficar caçando versículos soltos é fraturar a verdade divina. Por isso, a gente precisa ler com atenção, com cuidado, valorizando cada contexto. Esse é um verdadeiro convite para que a gente estude as Escrituras de forma séria e muito reverente. Interpretar a Bíblia é tentar ouvir a voz de Deus, e a gente precisa fazer isso com o máximo de capricho possível. Então, fica aqui a nossa reflexão final. No próximo momento devocional ou de estudo, a leitura vai continuar sendo fatiada por números que colocaram lá séculos depois, ou a busca vai ser por descobrir essas ideias e perícopes completas que os autores inspirados deixaram para nós. Mudar essa chavinha transforma completamente a forma como a gente entende a Bíblia. Um forte abraço e bons estudos!